Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um Manaim Entrevista, esse conteúdo semanal que a gente tem colocado sempre ali no nosso canal no YouTube e que já caiu no gosto de todo mundo, porque você tem informações importantes para a sua vida dentro da Igreja Cristã Maranata, informações importantes para a sua vida no dia a dia, familiar, experiências familiares. Você tem informações importantes para a sua vida profissional. Você que está chegando agora, você que ainda não assistiu anteriormente nenhuma edição do Manaim Entrevista, eu recomendo que você volte lá, porque tem conteúdos fantásticos, importantes para você. Naturalmente que o nosso público principal são os nossos irmãos, membros da Igreja Cristã Maranata, trazendo sempre alguma coisa, algum conteúdo, informações que sejam interessantes para o seu dia a dia. Mas nós não falamos só para esse público, nós falamos de maneira aberta para todas as pessoas que têm interesse em saber acerca dos assuntos que a gente aborda. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais para essa edição do Manaim Entrevista e que vão abordar um tema que você já ouviu falar. Você já ouviu falar em seminário, você já ouviu falar no programa Anunciando o Evangelho Eterno, você já ouviu falar essa expressão no nosso dia a dia da igreja, mas talvez você não saiba exatamente o que é e hoje você vai ficar sabendo. Organização e método. E para abordar esse tema, eu recebo comigo aqui as queridas irmãs Késia Nunes e Mônica Médici, que estão conosco aqui. Mônica, paz do Senhor, seja bem-vinda. Pai do Senhor, pastor, uma alegria estar aqui com o Senhor, com os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo. A paz do Senhor a todos. Amém. Késia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor, sempre uma alegria nós estarmos juntos. A paz do Senhor, irmãos, Mônica. Muito bem, então agora, antes da gente entrar especificamente no tema, é importante eu dizer algumas coisas para você. Olha só, a nossa irmã Késia, que está aqui, ela é formada em Educação Física, ela tem mestrado em Educação Física e doutorado e pós-doutorado em Educação. E a Mônica Médici, ela é pedagoga com mestrado e doutorado também em Educação. E há uma terceira que não pôde estar aqui hoje, né, que está sempre no grupo, a nossa irmã Fernanda Becali, que também é pedagoga, diretora de ensino no IFES, que é o Instituto Federal aqui do Estado do Espírito Santo. Tem pós-doutorado em Educação, doutorado em Educação, mestrado em Educação, e ela é uma das que compõe esse grupo de organização e método no nosso dia a dia. Mas vamos lá, a primeira pergunta para fazer para vocês é a seguinte. É um tema, organização e método, é um tema muito voltado para o dia a dia, sobretudo das famílias. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu esse trabalho dentro da Igreja Cristã Maranata? Esse trabalho ele surgiu um desejo, né, do Conselho Presbiteral. A obra chegou num ponto de maturidade e que se abriu vários leques, né, pastor, de trabalhos. Surgiu o grupo Ciência e Fé, né, o de acessibilidade, e organização e método foi um deles, um desejo, né, do Conselho Presbiteral, e o Senhor nos deu esta bênção. E iniciamos esse trabalho em 2019. Primeiro eu comecei no final do ano de 2019 e depois foi agregado esse grupo as colegas, amigas, servas, né, a Fernanda e a Késia. Colegas de profissão, de fé, irmãs em Cristo. E claramente preparados para esse trabalho. Exato. Por conta de toda a carreira acadêmica, profissional e tudo mais. A gente tem percebido que a Igreja Cristã Maranata ela tem ampliado o seu foco, claro. Invariavelmente, o nosso foco principal é a pregação do Evangelho. Isso é o nosso objetivo principal como igreja. Nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus para essa ação, né, para essa missão, mas naturalmente que a gente tem percebido que a igreja tem ampliado os seus horizontes para outras ações periféricas, podemos dizer assim, que acabam por trazer benefício para o membro da igreja, tá? E a gente, dentre essas ações, o trabalho de organização e método. Então, eu queria saber o seguinte, qual é o objetivo desse trabalho? Acho que o objetivo principal, se a gente pode destacar, é ajudar, né, contribuir com uma organização que valorize a família. Então, é claro que os estudos, né, das áreas das ciências humanas e sociais ajudam a fundamentar, mas existe um filtro que é feito, né, pelos servos, pelas famílias,
E é uma alegria muito grande ver, como o senhor colocou, a preocupação da igreja como instituição que cuida do aspecto espiritual, mas também deseja que a família seja bem cuidada em outros aspectos, né? Com orientações que são acadêmicas, que valorizam os estudos, que valorizam uma rotina da família, que valorizam o bem-estar da família para além do aspecto espiritual. Então, acho que uma das contribuições do grupo é pensar nisso, no fortalecimento da família como instituição que trabalha junto, né? Afinal de contas, nós fomos chamados para esse tempo. E é nisso que nós temos pensado em cada tema, né, Mônica, que a gente vem desenvolvendo esses conteúdos, qual a contribuição nós temos para isso que nós fomos chamados, né? Então, na nossa família, qual é a nossa principal contribuição? Eu como mãe, como esposa, né, como filha, qual é aquela função que só eu posso fazer, que o Senhor me chamou para fazer e que eu preciso estar atenta para cuidar do esposo, dos filhos, mas também cuidar de mim, cuidar do trabalho que o Senhor confiou. Então, acho que o maior benefício é isso, fortalecer com orientações acadêmicas, mas também com as orientações que atravessam a vida da família, o modo como nós temos vivido nesse tempo. O foco, ele não é só, né, nós temos, como a Kézia bem colocou, o foco é um desenvolvimento espiritual e a igreja tem trabalhado nisso, né, desde do princípio. Mas o foco também é o desenvolvimento do ser humano aqui nessa terra, né? Para se despontar, na verdade, na sociedade, né? Como servos do Senhor e como estudantes, profissionais. Então, o nosso trabalho ele vem dentro dessa perspectiva para dar esse auxílio, né, às famílias. Quando as crianças nascem, a gente sabe que a gente acha que não, engravidei, tive o filho, eu sei ser pai, eu sei ser mãe, né? E muitas vezes não temos a humildade de buscar uma ajuda, um auxílio, ouvir um outro mais experiente. Então, assim, eu acho que essa consciência a gente tem que ter enquanto pais. Nós não sabemos ser pai e ser mãe. E as crianças não vêm com esse manual. E onde que tem essa orientação? Primeiro é a palavra, né? A palavra, a gente não pode perder isso de vista. A formação dos nossos filhos, ela tem que ter base numa visão cristã. E também nos estudos, nas pesquisas das ciências humanas e sociais. O aspecto de organização e método, né? Essa expressão organização e método, ela pode dar margem a diferentes interpretações, tá certo? Mas o que eu percebo no trabalho que vocês desenvolvem é que o que é transmitido, os valores que são passados, são valores que vão muito além de simplesmente ter uma organização e um método de vida. São valores que, de fato, ajudam na formação, principalmente da criança, do adolescente, do jovem, em relação ou frente a um mundo extremamente competitivo, que é o mundo que nós temos hoje, que está ao nosso redor. É isso mesmo? Esse objetivo também é do grupo, é do trabalho de organização e método? Exato. Vamos pensar no ser humano como uma empresa, né? É uma coisa muito técnica, muito fria, né? Ainda mais se tratando de seres humanos. Mas vamos pensar numa empresa. Quando você chega numa empresa, você tem uma visão geral, né? Do que é necessário para administrar aquela empresa. E aí ela é dividida em setores, e você tem que organizar esses setores. Então é essa visão geral que nós buscamos, por isso que esse nome é muito técnico, né? Organização e método, parece que existe um modo de organização e um método só para poder orientar, né, a formação dos nossos filhos. Não existe. Mas nós utilizamos esse termo justamente por conta disso, porque nós temos como organizar, né, e criar meios, maneiras. E dependendo dos acontecimentos, esses métodos, né, essas maneiras, elas serão diversas. Porque o ser humano, ele é diverso, né? Um filho, ele se comporta de um jeito num determinado acontecimento e no outro ele já se comporta de outro.
Mas aí você tendo essa visão, né, que você pode organizar, que você pode, né, dominar, né, as situações enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, que isso não é só para pai e mãe, né? Independente do papel que você ocupa na sua família, você pode fazer isso, inclusive com você mesmo, né? Vários foram os nossos encontros, nossos episódios, que nós mostramos como que essa organização daquilo que está em volta da nossa vida, né, ele interfere verdadeiramente, né? Quando o senhor fala assim, isso interfere na organização da nossa vida espiritual? Sim. Mas é vice-versa também. Sim. Né? Assim, eu acho que também os temas são sempre uma oportunidade de mediar um tipo de análise da nossa casa. Então, não com a ideia de trazer, como Mônica ressaltou, uma forma única, um método único, um único modo de organizar. Porque nós reconhecemos esses tempos que nós estamos vivendo de imprecisão, de incertezas, e a gente reconhece, inclusive, a abertura que ele nos dá para viver experiências novas. Isso pode ser muito bom. E fora que as pessoas são diferentes, né, Kézia? Isso. Então, assim, a ideia da imprecisão e da incerteza, nós não negamos. Nós reconhecemos que o único projeto que é perfeito é o do Senhor. Nós, se formos nos colocar nesse projeto de forma inteligente, né, que nós vamos reconhecer? Que nós vamos ser bem-sucedidos se seguirmos a direção do Senhor. Mas tudo que nós planejamos fica só a cargo mesmo de uma projeção. A gente não tem como dar conta de saber nem do processo, nem do resultado. Então, o que nós estamos fazendo no grupo é criar temas que possam colocar as famílias, né, em conversa, em análise, e se pensar em cada tempo, porque as demandas também são diferentes, né, quando uma família se constitui, depois de 5 anos, depois de 10 anos, então vão mudando também as demandas familiares. Mas para esse tempo, né, o que esse tema ajuda você a pensar na sua casa, na organização da sua casa, na distribuição, né, das demandas que existem, também na aprendizagem e desenvolvimento das crianças, numa rotina que não valorize apenas o ócio, que ele é importante, né, mas tão importante quanto um tempo mais ocioso. É também um tempo de qualidade para aprender coisas novas, com conteúdo de qualidade. Então, é a respeito desses elementos que nós buscamos trazer alguma contribuição para pensar a organização das nossas casas, né? E a questão também que pode surgir, pastor, é assim, então será que eu seguindo vai dar certo? Não. Mas vai ajudar. Bastante. E muito. Agora, se você não fizer, aí a resposta já está dada, né? Não há garantias de um método, né? Não há garantias, É sempre uma tentativa. E assim, a gente, pelo menos, nós temos assim, eu fiz, né? Não errei, eu tentei acertar, não sabia tudo, mas eu tentei acertar, mas eu fiz. Então, assim, essa consciência que o pai, a mãe e o responsável, né, tem, isso é um alívio, né? Sim. Você saber que você está cumprindo o papel que o Senhor te deu, né? Que é ser pai e ser mãe, de cuidar dos nossos filhos. Então, assim, eu sempre costumo conversar muito com os pais, né, na escola, e eu falo, nunca desista dos seus filhos, nunca, nunca. Então, qual é o seu primeiro papel? Eu tive a oportunidade, semana passada, de estar conversando com um grupo de pais, e eu falei com eles, eles falando, é marido, é filho. Gente, olha só, vocês precisam entender uma coisa. Quando você casa e depois você tem filho, você pode ser professora, você pode ir para uma academia, você pode ter amigos, você pode ter o que for. Mas primeiro você é mãe e esposa. Não tem do que fugir, entendeu? Então eu acho assim, se você assumir esse papel, se apropriar dele, né? Não deixar, não terceirizar, falar assim, não, esse papel é meu, eu vou fazer. Eu acho que o caminho, o Senhor vai abençoar, porque essa é a promessa, né? Glória a Deus. Para nossa casa. E é muito bacana ver, assim, além do nosso papel, mas como a gente convida as crianças a participar disso. É muito importante você se sentir pertencente nesse grupo, né? Uma coisa é o relacionamento que a gente tem com o Senhor, outra coisa são as funções que a gente desenvolve em cada instituição, como na nossa família, na igreja, no nosso trabalho, né?
mas as crianças se sentirem parte, né? Exato. Tendo uma contribuição verdadeira. Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar com a ideia de rotina na nossa casa, que era uma coisa que eu queria levar os meus filhos a compreenderem essa noção de tempo, mesmo ainda antes da alfabetização, né? Antes da gente trabalhar, inclusive, no grupo, e aí a gente mostrava para eles, olha, o tempo que você precisa ter para se cuidar. Olha, o que é cuidar de você? Tem que dizer o que é, porque para nós está claro o que é cuidar da gente quando a gente acorda, para as crianças não está. E aí estava lá descrito, né? Olha, cuidar dos dentes. Aí meu filho ainda não lia, ele falava, mãe, não lia bem, ele falava, mãe, o que é axila? Aí eu, sovaco. Então tem que saber se cuidar. Muito né? bom, muito porque bom. para eles não está claro isso, o que parece óbvio para nós, não é tão óbvio para as crianças. Então essa mediação, como a Mônica falou, que não é terceirizada. E a gente, no dia a dia, é muito bom, né? Se aproximar, ter histórias maravilhosas para contar, né? E a gente falou dos jogos, das brincadeiras, do modo como a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Nessas nossas diferentes fases da vida, que às vezes, quando a gente não registra, né? Em foto, em vídeo, isso depois as crianças esquecem, nós não esquecemos, mas eles esquecem, né? Então é sempre uma oportunidade de nos aproximar, de manter um tipo de vínculo fortalecido, familiar, né? Esse entendimento, né? Do que minha mãe representa para mim, meu pai, o meu irmão, a minha irmã, né? Isso é muito importante, isso não pode ser perdido. Isso é tão relevante quanto o ensino acadêmico, né? Ensino escolar, o ensino espiritual que nós temos fortalecido. Eu acho que a igreja, como Mônica falou, tem cumprido um papel muito importante com a doutrina, com a EBD, com o quadro Lições do Manaim, com as aulas das professoras, com conversas bíblicas, que sempre foi o lugar, né, junto com os seminários de onde a gente aprende, e ter a oportunidade de trabalhar com outros temas como acessibilidade, organização e método, ciência e fé, o quadro Perfeito Louvor. Que coisa linda as nossas crianças serem incentivadas desde a infância a aprender mais sobre o louvor. Agora o trabalho de jovens, né? O Evangelho Sem Fronteiras, que também tem quadros belíssimos, né? O Marcos Cavalca e tantos outros, né, profissionais como Janaína e Laís, que ajudam a fortalecer esse lugar de pertencimento das nossas famílias na casa do Senhor. E disso tudo que a Kézia, né, colocou, são regras sociais. E quando a criança chega no mundo, quem é que vai passar isso para ela? É o sujeito mais experiente, é o adulto, é o irmão mais velho, é a avó, né? E agora uma coisa muito importante, pastor, que eu acho, é o seguinte: todos que estão envolvidos nesse processo, eles devem estar comprometidos com a visão que a família tem. Se o nosso objetivo é trabalhar com nossas crianças a importância da vida baseada numa visão bíblica, né? Então, as pessoas envolvidas, elas têm que ter esse mesmo objetivo, né? Então, quando você trabalha com as crianças, todos os instrumentos sociais foram criados pelo ser humano. Então, a gente vai pensando assim na educação, que não tem como, né, Kézia, a gente não voltar para a escola. Do nosso trabalho. Não tem jeito. Então, assim, um exemplo bem fácil para mim, né, clássico, né? As crianças chegam na escola, na educação infantil, elas não sabem ler, não sabem escrever, né? Elas têm que conhecer que instrumentos são esses. Quem criou os instrumentos para ler? Qual é o instrumento que eu leio? Qual é o instrumento que eu quantifico, que eu represento, né, em um desenho? Então, essas diferenças. A mesma coisa são as regras na casa. O horário de acordar, o horário de dormir, de escovar o dente, de tomar o café, de guardar a roupa. E elas têm que ser muito bem estabelecidas e sempre com essa visão de organizar essa vida da criança. E as ciências, elas já apontaram, foi até um tema dos seminários, né? Nós mostramos como que as crianças que se desenvolveram nessas famílias organizadas, os benefícios para a vida futura. Todos os temas que nós temos trazido, nós pensamos em temas que valorizem a família em todas as idades. Infância, adolescência, juventude e fase adulta. Então, tem elementos que falam da organização, de uma rotina colaborativa, mas também fala de concursos, de aprovação para concurso, no caso dos adolescentes, dos jovens, fala de aprendizagem e desenvolvimento nas diferentes idades. Então, a intenção sempre foi pensar
em temáticas que pudessem atravessar todas as idades, né? Que fossem de diferentes todas as gerações. idades e todos os públicos, Sim, de todas exato. as formações. Eu Exato. estou dizendo isso porque às vezes acontece de famílias que não tiveram oportunidade de estudar, por uma questão das oportunidades mesmo na vida, no crescimento, e que desejam alguma coisa melhor para os seus filhos. Então esse conteúdo também serve para ajudar a orientar. Isso. Não E serve? a linguagem é bem simples, né? A playlist que está colocada lá no canal oficial, né, da igreja, nós buscamos desenvolver temas e as aulas, né, os episódios, com a linguagem que alcance todo esse público. Então, assim, não tem um público específico, é para todos, né? E a pessoa não precisa de ter uma formação para poder assistir e compreender. Ele é de fácil compreensão. E é importante também dizer, pastor, que a nossa intenção é mostrar também, é muito bacana vir para cá e ser apresentada como o Senhor faz, né, dizendo dos nossos títulos, mas nós não nascemos assim. Nós somos de famílias muito simples, né, de famílias que trabalham desde a infância. Uhum. Então, fomos os primeiros a serem formados no curso de graduação das nossas famílias. Que coisa. Então, é muito importante compartilhar isso e mostrar que isso é possível para todas as famílias. Não é simples, não é fácil fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, mas é possível mesmo para as famílias simples. E é nisso que nós acreditamos, que estudar verdadeiramente muda a nossa vida. Então, é uma grande oportunidade de conversar sobre isso. Nós sabemos que essa é uma preocupação também da igreja sobre a formação acadêmica, sobre, como a Mônica falou, o modo como as famílias e as crianças vão se fortalecendo para vencer profissionalmente. Então, também é importante dizer a respeito disso, né, um pouco das nossas experiências, né? É verdade. Porque às vezes fica parecendo que é tudo tão fácil, não é? Mas é possível. E a Kézia está falando, não devo temer. E a Kézia está falando isso, eu estou lembrando de um episódio, Kézia, que a gente foi fazer sobre organização dos espaços para estudar. Uhum. E a Kézia mandou uma foto pra gente, porque a gente estava pensando, aí ela botou, era tábua de passar roupa. É, que eu usava. Eu não tinha Aí eu falei assim, quarto de Kézia, estudo. Eu usava uma tábua de passar roupa. Ela falou assim, Mônica, porque tem irmãos Isso. que não tem, né? Verdade, né? Tem irmãos que tem a tábua de passar roupa. Então, a Fernanda foi até de caixotes. Então, assim, a gente pensa nesse público, né? Dos nossos irmãos. Que somos nós também. E que somos nós que é também. uma A gente não fala como se fosse uma Exato. coisa distante de nós, não. Eu acho isso muito importante a dizer. Né? Nós temos diferentes públicos e eu acho que um pouco de cada um deles, né, atravessam a nossa Constituição, a nossa formação, as nossas famílias. Coisa né? boa. Nosso tempo já está bastante avançado. E eu ia perguntar do que foi feito em 2021, mas eu não vou, eu vou pular essa pergunta, sabe por quê? Eu vou deixar todo mundo na expectativa que nós estamos preparando uma retrospectiva 2021 e nela nós vamos falar de diversos assuntos, dentre eles de organização e método. Mas eu quero saber o seguinte, e 2022, o que é que vem por aí? Então, nós estamos pensando, né? Nós estamos organizando até a próxima reunião de apresentar para os pais os diferentes modos como o ser humano vê, né, o mundo. Então, assim, nós temos uma cosmovisão bíblica, quer dizer, uma visão de mundo bíblica, mas temos nos aprofundado disso na EBD, na leitura da palavra, né, nos seminários. Mas e as outras, né, visões? O que é que elas têm, o que elas escondem e por que eu tenho que valorizar isso para o meu filho? Então, nós estamos caminhando por essa perspectiva. Assim, estamos ainda estruturando, mas podemos voltar aqui para falar isso. Na verdade, eu acho que é um pouco essa. A gente tem uma intenção, mas o Senhor vai orientando também o desenvolvimento dos quadros ao longo, né, do nosso trabalho. A gente geralmente faz um planejamento trimestral e ele sofre uma série de alterações. Né, de acordo com o que a igreja também traz. Sim, por isso que é tão importante, né, que os nossos quadros também tragam a contribuição das famílias. Né? Vocês podem ver que na playlist sempre tem um irmão que traz algum depoimento. E isso é importantíssimo para nós, fortalece, aperfeiçoa o trabalho e nos ajuda a pensar em outros temas. Então, fica também o convite para vocês nos ajudarem a pensar nos temas de 2021 que tenham relação com 2022. Muito obrigada. Porque não tem como a gente, assim, nós vamos por uma linha de pensamento, Sim.
mas nada é determinado, né? Certo. Muito bem. Você acabou de dizer assim, contribuam. Agora, para o nosso irmão que está nos assistindo agora, quero saber mais sobre esse trabalho, eu sou membro da igreja, eu quero saber, fazer perguntas. Como é que eu acesso o grupo de organização e método? Nós temos a playlist, né, dentro do canal oficial, Organização e Método, e estamos no Anunciando Evangelho. Mas há um endereço de e-mail que possa ser... Da Rádio Manaim. Da Rádio Manaim. contato@radiomanaim.com.br. Exatamente. Perfeito. Então tá aí, tá escrito aqui embaixo, contato@radiomanaim.com.br. Você pode enviar a sua pergunta e o nosso pessoal vai redirecionar para o grupo de Organização e Método. Como a Mônica disse, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, há o playlist específico para esse tema. Todos os episódios. Todos os episódios. E você assiste também no programa Anunciando o Evangelho Eterno, quinzenalmente. A gente sempre faz uma semana acessibilidade, na outra semana organização e método. Então é só você entrar ali na playlist também do programa, se você quiser, e vai assistir também o quadro Organização e Método transmitido dentro do programa. Tá certo? Eu quero agradecer a vocês pela presença, pela agradável conversa que a gente teve aqui. Vocês sabem que estão em casa, porque vocês também estão sempre aqui para gravar. Para nós também uma honra, uma alegria. Mônica, Deus abençoe, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Alegria encontrar com o senhor, né? É sempre muito bom. Eu agradeço aos irmãos, a paz do Senhor a todos. E em breve a gente vai se encontrando, né? É só o pastor convidar que a gente vai estar aqui de volta. Kézia, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. É sempre uma alegria grandiosa poder falar um pouco desse trabalho e estar aqui presente, né? Com irmãos tão queridos como o senhor e toda a equipe da Rádio Manaim. Muito obrigada. Amém. A gente encerra então mais uma edição do quadro Manaim Entrevista, com mais um tema de grande relevância e que você não apenas precisa assistir a essa edição, mas você pode contribuir, você pode mandar perguntas, você pode mandar sugestões, você pode apresentar situações pelas quais você passa na sua casa, na sua família, para que as irmãs estejam dando contribuição para você também, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima semana. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.